Boa noite, pessoal. Boa noite, Andréia. Boa noite, Marco. Boa noite, Letícia. Muito Boa bem. noite. Boa noite, pessoal. Mais uma quarta em que nós estamos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus, com os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, né? Para estudar um pouco mais, para tentar aprender um pouco mais, junto com essa pleiade espiritual que nos acompanha, que nos inspira, que nos protege, e todos vocês que fazem parte dessa quarta-feira à noite, que já é uma figurinha tarimbada. Tenho que lembrar todos vocês de colocar um copinho de água aí para quem estiver fazendo esse estudo conosco, colocar para que a gente possa, ao final, que a espiritualidade possa estar aí por perto de vocês e possa também abençoar todas as águas de todo mundo que está aí fazendo o Evangelho no lar conosco, dizendo que nesta casa Jesus habita. A gente começa daquele jeito, com uma oração do nosso coração. E quem faz a nossa oração hoje? Hoje o cachorro está presente, ele já falou, viu? Hoje é a pessoa loira da sala que faz a oração. Bora lá, então, Lê, o que faz para nós? Vamos lá, então. Então, vamos agradecendo, né? Mais uma semana que estamos iniciando com o nosso estudo do Evangelho. Mais uma noite de oportunidades, né? Crescimento, evolução, reforma íntima. Que seja uma noite esclarecedora e que nosso Senhor Jesus nos acompanhe nessa semana até a próxima semana. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Muito bom. Vamos ver o que que o Evangelho traz para nós hoje. Qual será nosso recadinho? Esquecimento do passado. Esse acho que a gente ainda não leu, né? Se eu não me engano, nós lemos uma vez, mas vamos de novo. É do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aí é o número 11, Esquecimento do passado. Então, vamos lá. Achou, Lê? Sim. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo para aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente deitar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos exageradamente, ou então exaltar nosso orgulho, e por isso mesmo ser um entrave ao nosso livre-arbítrio. Em todo caso, traria um problema inevitável às relações sociais. O espírito muitas vezes renasce no mesmo meio em que já viveu e relaciona-se com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que odiou, poderia novamente ser despertado o seu ódio. Em todo caso, ele ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos aprimorarmos, Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas. Tira o que nos poderia prejudicar. O homem, ao nascer, traz o que tiver adquirido. Nasce como se fez. Cada existência é, para ele, um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. Se é punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que nele resta ser corrigido. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, pois do que se corrigiu completamente, não restará traço algum. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, dando-lhe força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só ocorre durante a vida corporal.
De volta à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Portanto, é apenas uma interrupção momentânea, como é que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede que se lembre, no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Além disso, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem a consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre o que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida de relações exteriores. Mas em vez de uma lembrança sofrida, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, extrai novas forças desses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. É essa a nossa lição de hoje. Esquecimento do passado. Você vê, Paulo, interessante que ele fala justamente que quando o espírito está livre do corpo, ele lembra de tudo. Tem todas as lembranças. Eu não peguei essa parte, mas normalmente não é de todas as encarnações que ele teve, né? Então, mas o que fala nesse texto é justamente isso, que lembra de tudo. É o que o outro texto, o que os textos trazem para a gente é que normalmente a gente vai se recordar das vidas que forem necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? Para que a gente possa entender tudo, por exemplo, nessa vida estamos vivendo nós aqui em família. Aí, quando a gente desencarna, a gente pode ser que tenhamos que ver 2 ou 3 encarnações passadas para compreender todos os dramas que nós vivemos nessa vida com essa família e conseguir perceber se nós conseguimos resolver todos os pontos que a gente se propôs a resolver, né? Mas, sinceramente, eu acho que não tem como saber, viu? Porque imagina, você vai desencarnar, por exemplo, e você vai lembrar de quando você era primitivo, de quando você, sei lá, caçava, de quando você matava o outro para se alimentar. Não faria muito sentido, né? Entendo eu. Entendo que faz muito mais sentido você pensar que a gente se recordaria quando desencarnado do que fosse necessário para o nosso adiantamento, para a nossa evolução, mesmo porque tem muitas coisas que a gente já viveu que nós já conseguimos resolver, entendo eu, né? Que já passou, que não temos mais que olhar para isso. E então não tem como a gente ficar sabendo de tudo, né, Mar? Sei lá. Mas a questão não é o que a gente resolveu, o que a gente não resolveu. A questão é que é o conjunto das nossas experiências, né? Sim, mas, por exemplo, quando Por eu exemplo, já. se o espírito Mas quando eu veio de outro. aprendo a escrever, por exemplo, para mim não vai fazer diferença nenhuma se eu me recordar de quando eu não sabia escrever, se eu já aprendi a escrever, né? Mas é uma opinião totalmente particular minha, tá? É porque o espírito, por exemplo, que vem de outro planeta e encarnou aqui várias vezes, por exemplo, ele precisa lembrar da família dele lá do outro planeta, né? Ele Então, precisa mas lembrar dos relacionamentos, de quem ele. Para ele decidir, por exemplo, se ele vai querer voltar, quando ele terminar a missão dele aqui, se ele vai querer voltar para o outro planeta ou não, né? eu entendo que as ligações que você tem com algumas pessoas que você precisa reatá-las, que você ainda precisa, você vai lembrar, não importa onde você esteja, né? E isso aí de quando ele desencarnar e escolher se ele vai voltar a viver com aquelas pessoas ou não, aí já tem que estar num grau de evolução também, entendo que muito adiantado, para que o próprio ser possa escolher para onde ele vai, né? E é tão engraçado você falando isso, olha, eu me lembrei de uma história, né? Não sei se vocês já viram, mas tem uma médium que fala, ela é médium e eu acho que ela também é
uma psicóloga, alguma coisa assim, que é a Mônica de Medeiros. Ela faz bastante vídeos Ela é na internet. médica. Ela é médica, né? E aí, o que ela falou? Ela contou a história que o mentor dela é um mentor que, numa outra encarnação, ele já foi um grande artista de música clássica, né? E o mentor dela já é bem evoluído. Ele Acho já que é o tem uma Exu Veludo dela, né? eu não sei quem que é, assim, eu não me lembro o nome do mentor dela, mas ela contou que ele tem uma evolução. A gente não tem só um mentor, a gente sabe disso também, né? Nós temos vários espíritos que nos mentoriam de acordo com as nossas necessidades, né? E aí ela contou que esse espírito, que é um dos mentores dela, que foi um grande artista, um ser voltado para artes, ele foi convidado a assistir um recital de música em Júpiter. E Júpiter já é um planeta, é um mundo feliz, né? Dentro da escala da evolução dos mundos, ele já está pertinho do mundo feliz ali, aonde não existe mais nenhum mal, aonde só existe o bem, aonde todo mundo coopera com todo mundo, que são para os espíritos mais elevados, de acordo com a codificação do espiritismo. E aí ela fala que nesse lugar você não consegue esconder os teus sentimentos. E a hora que começou o concerto, ele estava sentado assistindo, ele ficou maravilhado. Só que daí todo mundo que estava assistindo o concerto começou a olhar para ele, encará-lo. E aí, quando ele olhou para si mesmo, ele viu que no coração dele estava flamejando uma luz vermelha, brilhante, muito forte. E aí ele não sabia o que significava, e daí explicou, aquela pessoa que convidou ele para estar lá, explicou para ele que naquele mundo você não conseguia esconder nada, e que a cor vermelha vibrante no coração dele era a inveja. Porque na hora em que ele começou a ouvir aquela canção lá em Júpiter, ele começou a pensar assim: como eu não pensei nesses acordes antes? Como que eu não pensei nessa melodia antes? E aí diz que ele se sentiu tão pequeno naquele momento que ele mesmo pediu para sair de lá e disse que não voltaria nunca mais, né? Então, para a gente ter uma ideia do quão pequeno nós somos ainda, né? A gente ainda tem muita coisa para aprender. E essa coisa do esquecimento do passado, é isso que eu falo para você, né? É minha visão. Mas eu não consigo ver uma valia de você se lembrar, por exemplo, de encarnações remotas cuja as vicissitudes daquela época você já venceu todas. Então, acho que não faria muita diferença, mas é meu ponto de vista mesmo. Sim. Eu acho que não, que nesse caso de lembrança não é questão de ter valia ou não. É questão que aquilo ali faz parte do ser, né? Faz parte das memórias e é dele. E mesmo que ele não dê relevância, ele tem aquilo, ele viveu aquilo lá, né? Mas tudo que a gente aprende fica gravado na gente, né, Mar? A gente não vai esquecer, né, os aprendizados que nós tivemos. Pelo que eu entendi, Acredito que sim. Deus faz certinho para a gente lembrar só, em outras palavras, o que a gente aguenta, né? O que a gente tem que resolver, o Isso que é a também, né? gente, o que a gente tem que resolver, e às vezes de formas até leves, porque vem às vezes em formas de flashes, né? De déjà vu, eu já tive bastante disso. Então, aí é o que a gente tem que resolver. E ele disse também que ele manda até a proteção para a gente não cair nas tentações, né? Não cair o mínimo possível para a gente conseguir resolver para concluir as tarefas, né? E a lembrança nessa vida tem esse ponto justamente isso, né? Porque como a gente está condicionado aqui nessa vida, né? A gente não precisaria lembrar de coisas, por exemplo, de outras encarnações que nos deixariam mais ou menos confiantes para essa aqui, né? Mas Sim, como espírito, de acordo com a evolução, se a gente consegue olhar para as experiências e entender o que é certo e o que é errado,
eu acho que não tem por que não lembrar. Mas é apenas uma opinião, né? Porque saber mesmo, como diria um dos antigos mestres, a gente só vai saber quando morrer, né? Isso mesmo. Mas E eu aliás, entendo. por falar nisso, o Três Atlas não acabou com o mundo, né? Quem? O Três Atlas. 13 Atlas? O que seria isso? É, é o cometa que todo mundo achava que era uma nave espacial, né? Não sei nem se é, porque eu não vi as notícias de hoje. Mas hoje era o dia que ia se revelar essa informação. Entendi. Nem tô sabendo disso, aí tô por fora. Mas eu entendo que esse capítulo ele traz o esquecimento do passado como uma benesse mesmo, como uma bênção que Deus nos permite, né? Acreditando que, como vocês estão dizendo aí, que se a gente de repente recordasse de algumas coisas, a gente falharia muito mais fácil do que quando a gente se esquece dessas coisas, né? Como, por exemplo, você ter a oportunidade de receber um grande inimigo como um filho, né? Como uma pessoa tão próxima assim, que é uma das formas mais sensatas de se promover o perdão, de se promover o amor, né? O entendimento entre dois seres. Então, eu acho que o esquecimento vem muito como uma bênção, assim, no sentido de que cabe a nós lembrarmos só o que for mesmo necessário, que a gente puder suportar. Então, e eu acho que a gente pode até pensar nesse esquecimento para a nossa vida encarnada, sabe? Porque a gente às vezes fica remoendo tantas coisas que a gente já viveu, nesta vida mesmo, né? Tantas coisas que a gente já passou, tantas pessoas que cruzam o nosso caminho, e muitas vezes a gente fica se aprendendo, se amarrando a elas, né? Em todos os sentidos, não só no sentido amoroso, mas no sentido profissional, no sentido de qualquer tipo de relacionamento, de estar preso, às vezes, nem por raiva ou por querer se vingar, mas estar preso de sentir saudades, estar preso de querer rever de novo, e que muitas vezes com essas atitudes a gente acaba nos proibindo de continuar para frente, né? A gente se amarra ao passado e a gente fica com aquelas cordas ancorando a gente lá atrás e não consegue andar para frente, né? Então, eu acho que o esquecimento do passado também pode ser interpretado para essa própria vida, sem pensar em desencarne, sem pensar no reencarne, mas pensando da nossa meninice, né, da nossa vida infantil até a nossa vida adulta, todas as coisas que a gente carrega de mágoa, de sentimento, de ressentimento, e tentar fazer esse esquecimento também, né? Porque já dizia o Chico, né, muito sábio, passado eu não posso mudar, então o que passou, passou, está feito, eu não tenho como modificar. O futuro, eu não sei o que vai acontecer, então, obviamente, eu sei que vai depender das minhas ações de hoje, meu futuro amanhã, mas ainda assim eu não tenho como prever o que vai acontecer. Então, o que eu tenho é o hoje. Então, que eu possa ter a sabedoria e a capacidade de fazer com o meu hoje um dia melhor, um dia de melhores atitudes, para que o meu amanhã possa ser realmente um amanhã melhor, né? Esse é um pouquinho da nossa reforma íntima, né? É bem isso. A gente tem que não é fácil, né? Você trabalhar o seu passado do tipo esquecer o que ficou para lá, dependendo do que você viveu, dependendo de várias situações, né? Mas eu entendo que isso é a nossa reforma íntima, é melhorar cada dia mais, pensar daqui para frente, pensar no hoje, né? E ir se desvencilhando das coisas que já aconteceram, que não faz mais sentido na tua vida, né? Eu entendo isso. É aprendizado, né? Todo dia um pouquinho melhor que ontem, um pouquinho melhor do que semana passada. E aí a gente vai construindo essa reforma nossa, né? Eu entendo isso.
É isso aí, com certeza faz muito parte da reforma íntima, viu, Lê? Essa transformação, né? Porque, assim, essas coisas de reencarnação, de lembrar, de. Eu tenho algumas visões disso, mas por quê? Porque nas nossas reuniões espíritas, entendeu? E pessoas que já foram da família, que já vão Caiu. reencarnar, então eles já Aí foi. falam. Não estamos te ouvindo. Se você estiver ouvindo a gente, você está travando e voltando, Lê. Caiu, né? Daqui a pouquinho ela volta. Ela tá, acho que com a conexão estável lá, né? Você sabe uma coisa interessante que você está falando aí? A gente está falando justamente sobre isso, sobre a lembrança, né? E tá vindo uma história aqui na minha mente, sabe? Uma continuidade de uma história. Que eu já tenho uma parte da história que veio. E aí agora tá vindo a continuidade explicando algumas coisas dessa história. Muito interessante. Olha só que Algumas, legal. algumas revelações. Eu acho que é o que a Lê estava acabando de falar ali, né? Das nossas reuniões, e que ela acaba tendo algumas visões também. Ou não sei também se ela vai a algum lugar, porque a gente também não entrou nesse mérito aqui, né? Ah, ela voltou. Voltou, foi? Voltei, travou tudo. Travou. Continue, Noelê. Estava falando Então, até para a gente ouvir até a e, parte que você falou que tem algumas visões nas reuniões de mediúnica, né? isso, mas não são minhas visões, não. Eu não estou tão evoluída ainda, não, tá? Mas assim, minha tia recebe, né, essas informações, e assim, a gente já soube de várias encarnações de pessoas da nossa família que já reencarnaram, que estavam reencarnando. Por exemplo, meu vô veio um dia, né, quando ele teve permissão e veio na nossa mesa, ele falou: eu vou reencarnar novamente e eu vou reencarnar lá num outro continente. E aí ele falou, né? Ele teve permissão de falar assim: ai, como eu fui uma pessoa assim, agora eu estou indo para lá para ajudar outras pessoas e tal. Meu tio também falou, e ele vai reencarnar agora numa pessoa da nossa família de novo. E a minha prima que tá grávida vai ser o bebezinho dela. Então, assim, eu acho e eu Legal, né? entendo que a gente lembra de muita coisa, sim, né? Do que você já viveu, do que você vai viver, o que você está escolhendo. Então, assim, eu acho que existem, vamos dizer assim, vários aspectos disso, né? Do espírito lembrar e não lembrar. Né? Com certeza. Muito legal, hein? É muito gratificante, né? Tipo, meu É. avô foi sempre uma pessoa maravilhosa, que sempre ajudou todo mundo, e aí você vê a pessoa vindo de novo, chegando na família e podendo falar, ter permissão para falar, e sempre que ele pode, ele vem, ele dá uma palavra, ele fala: olha, se preparem que vamos passar por algumas coisas, sabe? Isso é muito legal. E é legal vocês também terem esse merecimento, né, Lê? Exato, né? Não é só o dele que pode vir se comunicar com vocês, mas o de vocês de poder ter a bênção de receber essas notícias, né? Porque não são todas as pessoas que podem receber as notícias. É Como diz verdade. a Chico também, né? O telefone só toca de lá para cá, o telefone nunca toca daqui para lá, né? É, Então, a eles gente coordenam tenta, tudo né? A gente isso, a tenta gente tocar para tem. lá, né, em pensamento. A gente tenta fazer, como a gente diz, da invocação, né? A tal da invocação que a gente faz, mas só vai vir para a gente mesmo quando a gente tiver o merecimento, É, quando houver toda uma permissão do alto, né?
E que muitas vezes nessas invocações que a gente faz, a gente recebe mensagens, mas não de quem a gente espera que seja, né? Porque a É, gente brinca com coisas que a gente também não consegue ver, não conhece, não sabe como vai ser, né? é isso. Muito bom. Hum. Então vamos esquecer o passado, essa parte de hoje, vamos deixar o passado para trás, que foi já foi. Mas sabe que às vezes tem algumas coisas do nosso passado, dessa vida, assim, que só esquecer não satisfaz, né, a nossa necessidade. Muitas vezes é importante a gente tentar esclarecer os fatos mesmo, se isso for necessário, se for algo que você está precisando para a tua reforma íntima, que você possa ter a oportunidade de reencontrar pessoas, de esclarecer pontos que ficaram questionados, ficaram pontos de interrogação, que ficaram dúvidas, né? Para que o seu coração também receba tudo aquilo que você tiver de carinho, que você tiver para receber de bem também. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente ficar falando, eu não lembro, eu esqueci, já passou, deixa para lá. A gente tem que olhar para a gente para entender se isso mesmo está esquecido, né? Se foi resolvido. Porque só ficar falando para a gente que esqueceu não dá também, né? Muito bom. Hoje vocês estão vendo que aqui está uma belezinha, né? Vocês estão ouvindo as crianças falando, jogando aí? Não, Não, só vi o cachorro no seu O colo. cachorro, as crianças, a máquina de lavar. Tá tudo junto. Mas faz parte também. Muito bom, pessoal. Então, acho que a gente pode ir caminhando para o nosso encerramento. Já estamos batendo aqui uns 27 minutos de conversa. Como passa rápido, né? Que eu começo a esses Bem assuntos rápido. são muito gostosos, né? então, às vezes eu pego para estudar nos estudos da manhã e eu falo, nossa, o que eu vou conseguir falar em meia hora, tanto tempo? Daí você vai ver, você não passa nem uma página do livro, porque você vai discorrendo, não vai nem uma página do livro, né? É Mas muito mesmo. bom. Vamos então para o encerramento? Quem faz nosso encerramento hoje? Quem que abriu a ler? Marquito? Posso encerrar. Bora então, Marquito. Uma coisa que a gente estava até falando no começo, né? Sobre o cansaço, né, do dia a dia. Realmente a gente vive uma rotina tão corrida, tão puxada, com tantas informações, né? E a gente chega no fim do dia, a gente está bastante cansado, não somente físico, mas também mental, né? Energeticamente falando também. E quando a gente conversa, né, sobre coisas edificantes, quando a gente troca informações também e principalmente sobre o mundo espiritual, e os nossos amigos estão com a gente, eles sempre nos ajudam e renovam nossas energias, né? Para que a gente possa continuar a nossa semana, nossa caminhada. Então, lembrar sempre disso, sempre quando alguém estiver precisando, né? Se sentindo cansado, sobrecarregado, né? Confuso, né, doente, desanimado, sempre pensar, né, primeiramente em Deus, nosso Criador, no nosso Mestre Jesus, nos ensinamentos dele, pensar nos nossos amigos e mentores espirituais, né, ou nos anjos da guarda, como achar melhor, pedir para que eles nos abençoem, para que eles nos dê força para continuar a caminhada, nos dê energia, nos afaste do mal e ter confiança nisso, né? Isso é muito bom quando a gente confia, quando a gente sente no coração que tudo isso passa, né? E tudo isso melhora.
E isso acontece comigo, principalmente quando eu faço isso. E agradecer sempre, né? A presença de todos. Agradecer a oportunidade do conhecimento, da conversa e do esclarecimento. E de ter os nossos amigos aqui sempre com a gente. Pedir para que a nossa água aqui seja abençoada, para que possa fazer bem ao corpo, possa nos trazer boas energias. E também pedir para que todos os que estão precisando neste momento possam também receber um pouco dessa energia boa. Que assim seja. Que assim Que assim seja. Seja. Muito bom, muito bom. Muito bom, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos nesta quarta fria, quarta chuvosa, gostosa. Deus nos abençoe, que nossa semana seja repleta de coisas boas. Obrigada a todo mundo que está acompanhando aí. Deixe seu like para a gente, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você sabe que também quer aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. E é isso aí. Obrigado, Lê. Obrigado, Má. Obrigado, Dé. Uma ótima semana para nós. Boa noite. Tchau. Até. Tchau. Tchau, tchau. Até Tchau. quarta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.